Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quarta lição deste abençoado terceiro trimestre do ano de 2022. Êxodo 10 e 11. Gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Texto áureo está em Êxodo capítulo 10, versículo 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. A leitura bíblica está em Êxodo capítulo 10, versículos 10 a 29. A verdade prática nos diz que Deus é o Senhor sobre a luz e sobre as trevas, sobre a vida e sobre a morte. Veremos as últimas pragas sobre o Egito, a dos gafanhotos, das trevas e finalmente a morte dos primogênitos. Elas quebram as últimas resistências de Faraó, e Deus garante a Moisés: ele vai libertar vocês, ele vai expulsar vocês do Egito. Primeiro, a praga dos gafanhotos. Calcula-se entre 10 meses a 1 ano o período das pragas sobre o Egito. Veja que foi um período de tempo em que o Egito foi atingido de todas as formas que um país poderia ser, de tal forma que os recursos humanos eram insuficientes para sua reconstrução. Primeiro item: até quando, Faraó? Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Este foi o recado de Deus a Faraó através de Moisés e Arão. No início de tudo, Faraó havia zombado. Quem é esse Deus? Quem é o Senhor para que eu obedeça, para que eu ouça a sua voz? Agora, ele já sabe quem é esse Deus, mas ainda assim se recusa a humilhar. Deus deixa claro que ele estava nas mãos de Faraó colocar um fim naquele ciclo de destruição. Deus, ele executa os seus juízos, mas ele sempre deixa um escape, ele sempre deixa uma porta de saída para que o pecador possa sair daquele ciclo de destruição. Bastava humilhar-se, a humilhação. Mas isso não é algo simples para o ego humano, especialmente para o ego humano inflado pelo poder. É bom deixar claro que nem sempre a pessoa orgulhosa ela tem poder, riquezas materiais.
Às vezes ela não tem quase nada, mas ainda assim é orgulhosa. Poucas autoridades, para não falar do restante de nós, têm um bom histórico de se humilhar. É muito difícil para o ser humano se humilhar, se arrepender, voltar atrás. O pecador é o que mais precisa se arrepender, mas ele não consegue se arrepender sem a ajuda de Deus, pois a sua natureza não lhe permite fazer isso. Deus é extremamente sensível às reações humanas, e isso a Bíblia nos mostra. Ele é um Deus de coração mole, um Deus misericordioso, um Deus de misericórdia. O aparecimento e desaparecimento súbito de tantas pragas numa escala tão vasta, atingindo não apenas uma região do país, mas todo o Egito, isso foi um elemento que persuadiu o povo. Não sabes que o Egito está destruído? Diziam a Faraó o seu povo, os seus oficiais, os seus conselheiros. O Egito foi atacado na sua economia, na sua pecuária, na sua religião. De todas as maneiras possíveis, a sociedade egípcia estava virada de pernas para o ar. Por isso, eles pressionavam o Faraó a reconhecer que sua teimosia e obstinação estavam levando o Egito à destruição. Mas Faraó não quis escutar. Por isso, Deus manda a praga dos gafanhotos. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, da saraiva, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Não tinha sobrado muita coisa depois da terrível praga do granizo, da saraiva, mas o pouco que sobrara ia ser comido pelos gafanhotos. Eles vieram numa multidão tão grande que cobriram a face da terra. Deixaram o céu escuro. Poucas pragas são temidas pelos agricultores como a dos gafanhotos. O seu apetite é praticamente insaciável. A sua multidão é incontrolável. Eles costumam devorar tudo de verde que encontram numa rapidez impressionante. Comentaristas dizem que, em proporções assim, eles podem formar camadas de até 10 centímetros de altura, de espessura. O profeta Joel os compara a um exército invasor, com um grande poder destrutivo. Êxodo 10, versículo 2. Como zombei dos egípcios. Deus estava zombando de Faraó. Deus estava colocando a sociedade egípcia em confusão terrível, para que eles soubessem que Deus era este, um Deus desconhecido, um Deus que eles nunca tinham ouvido falar, mas que se mostrava mais poderoso do que todos os deuses do Egito. O antagonismo e obstinação de Faraó serviu simplesmente para uma manifestação ainda maior da glória de Deus e seu poder. Assim como as rãs e as moscas, os gafanhotos entrariam em tudo, nas casas dos egípcios, mas mesmo assim, o pior ainda estava por vir. Veja que no meio de toda esta aflição, Faraó ainda tentou negociar. Faraó hesitava diante da grande massa de trabalho escravo que a saída dos hebreus representaria. Pressionado, ele tenta negociar uma solução, como nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 8 em diante. Moisés e Arão foram levados novamente à presença de Faraó e ele pergunta: tudo bem, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que haverão de ir? E Moisés responde: todos nós, nossas famílias, nossos animais, todos, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. E Faraó, agora se recusa. Não será assim. Ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isto é que pedistes. O que ele estava dizendo? Vão apenas os adultos. Deixem as crianças no Egito. Essa foi a terceira proposta de Faraó. Já vimos as duas primeiras na lição anterior. O estratagema, a estratégia, a tática de Faraó era que deixasse os filhos para trás. Assim, os hebreus teriam que voltar. Em essência, Moisés responde a Faraó: todos devem ir ou ninguém vai. Na vida cristã é preciso que nos posicionemos de modo claro, ainda que com mansidão. Não há negociação com as trevas. Ceder é ser derrotado. Levem os adultos e deixem as crianças. Olha só, esta tática de Satanás na batalha espiritual. Nós vemos aí, nos dias que nos cercam, essa ideologia progressista, iluminista e outros istas aí, que busca corromper a toda a sociedade. Quando não consegue toda ela, mas ela ataca quem?
as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, para que, se eu não posso pegar esta geração atual, mas a geração seguinte será minha. Essa é a mesma estratégia de Satanás através da vida de Faraó. E nós não devemos negociar. Não devemos deixar nossos filhos serem educados pelo mundo que nos cerca, pois cada vez mais fica escancarado a estratégia do maligno de usar a educação, a mídia, os ensinos em geral para levar os nossos filhos para longe dos caminhos do Senhor. Continuando, vamos aqui ao segundo tópico, a praga das trevas. Apesar de tudo que os gafanhotos haviam realizado, deixando o Egito praticamente sem colheitas, apesar de Faraó aparentemente ter se arrependido e deixado o povo ir, mas assim que a praga dos gafanhotos desaparece, ele endurece o coração e novamente não deixa ir os filhos de Israel. Deus então envia a 9ª praga. Ela veio de repente, sem advertências, sem reuniões. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. 3 dias de trevas. Mais uma vez Faraó cede e mais uma vez volta atrás. Como aconteceu nas pragas número 1, 2, 3, 7 e 8, essa também aconteceu mediante esta vara, o cajado de Moisés, que em si não tinha nenhum poder, mas o poder vinha de Deus. Era apenas um instrumento. Nas mãos de Moisés era apenas um cajado para apacentar as ovelhas, mas na mão de Deus era um instrumento para subjugar os reis e a natureza. A questão não é o instrumento, mas quem o maneja. Essa praga desafiava diretamente Amon-Ra, o deus supremo dos egípcios, protetor dos faraós e deus do sol. Veja só, por 3 dias o sol, que eles associavam ao deus Amon-Ra, desaparece totalmente. Muitos estudiosos concordam que essas trevas foram provavelmente causadas pelo Kansim, a violenta tempestade de areia extremamente temida no Oriente, o calor, a poeira e a eletricidade estática que eram geradas pela fricção da areia, pelos grãos de areia entre si, tornavam as condições físicas quase insuportáveis. Pior ainda é o efeito causado na mente e no espírito devido à opressiva escuridão. O escuro era tão temido no Egito que havia uma divindade só para protegê-los disso. Mas essa divindade nada pôde fazer. As densas trevas impediam os homens de se verem uns aos outros. Toda a atividade comercial e industrial cessou. Mas, na terra dos israelitas, na terra de Gósen, esta tinha luz. Não foi atingida pelas trevas. Todos os filhos de Israel tinham luzes em suas habitações, diz a palavra de Deus. Isso simboliza o fato de que o povo do mundo anda em trevas espirituais, mas o povo de Deus anda na luz. E devemos andar nessa luz o tempo todo. Deixem os rebanhos, está aqui no item 2. Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e vosso gado. Levem as vossas crianças. Faraó convoca novamente Moisés e Arão e faz a 4ª oferta. Podem ir, mas não levem seus rebanhos. O plano de Faraó era confiscar os animais de Israel para repor o que haviam perdido. Ou seja, tomar a pouca riqueza que os israelitas, os escravos, tinham. E foi prontamente recusada por Moisés e Arão. Disseram eles: o nosso gado há de ir conosco, não ficará nem uma unha dele, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Veja, portanto, que Moisés e Arão novamente recusaram a proposta de Faraó. Havia, claro, necessidades materiais, alimentação, para nada ficar no Egito. Mas Moisés prioriza também as espirituais, sacrifícios e holocaustos para Deus. Aqui nós temos um ensino. Quando um servo ou uma serva de Deus faz esse propósito de servir ao Senhor, tudo aquilo que nós temos deve ser utilizado para a glória de Deus. Aprendemos então que quando um servo ou uma serva de Deus devolve o dízimo, ou oferta, ou abençoa a gente necessitada, está dizendo:
A minha renda pertence a Deus, não pertence a Faraó. No terceiro item, vemos a ameaça de Faraó a Moisés. 4 ofertas de Faraó e 4 recusas. Quem Moisés pensava que era? Um escravo, um simples escravo, um descendente de escravos, se opondo ao governante da maior nação daquele momento. É por isso que lá na frente, na carta aos Hebreus, vai se falar dos heróis da fé e vai dizer que Moisés ficou firme, não temendo, não tinha medo da ira do rei. Ele via o invisível. Portanto, essas ameaças de Faraó a Moisés não o amedrontaram, não mudaram 1 milímetro sequer, porque ele tinha uma missão. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Ou, colocando nas linguagens de hoje, Moisés, o dia que eu te ver pela minha frente, eu te mato. Veja que esta era a ameaça de Faraó a Moisés. Ele realmente se considerava divino. O verdadeiro Deus diz a Moisés de que ele não poderia ver sua face senão morreria. E Faraó achava que, de fato, ele era um Deus. Ele se achava uma divindade. Se Moisés fosse um outro homem qualquer, Faraó já o teria matado. Ou alguém duvida que Faraó tinha nas intenções do seu coração matar a Moisés? Muitos que importunaram e desafiaram reis e poderosos morreram por menos que isso. E a explicação está talvez no início do capítulo seguinte, quando nos é dito que Moisés era uma figura muito respeitada e famosa na terra do Egito, não somente pelo povo, mas também pelos oficiais de Faraó. Mas acima de tudo é evidente que Moisés estava sob a proteção do Altíssimo, e ele sabia disso. A única coisa que mantinha Moisés com vida era a proteção de Deus. Portanto, essas ameaças de Faraó, embora possam ter feito com que outras pessoas mais fracas sucumbissem diante daquilo, mas não mudaram 1 centímetro sequer na resolução que Moisés tinha de libertar o seu povo. Porque não era apenas uma questão de libertar o seu povo, era a questão de obedecer à voz de Deus. No terceiro e último tópico da nossa lição, a morte dos primogênitos. Após 9 dolorosas pragas, os egípcios estão prestes a receber um último duro e fatal golpe. A praga que é anunciada e concretizada com detalhes no próximo capítulo, na próxima lição, consiste em Deus passar por todo o Egito e matar todos os primogênitos, os filhos mais velhos, tanto de humanos quanto de animais, sem distinção de seres vivos. A morte visita o Egito. Deus anuncia esta última praga com muitos detalhes. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, da escrava, que está junto a Mó, ao moinho, ou seja, da pessoa de mais baixa classe social, e todo primogênito dos animais, ou seja, tanto pessoas quanto animais sentiriam a perda dos seus filhos. A morte é um terrível inimigo de todos nós, chamada de Rei dos Terrores em Jó 18,14. Mas a morte não existiu sempre. Ela passa a existir após a entrada do pecado na raça humana. É um evento tão comum em nosso meio que esquecemos que ela não estava lá no princípio, quando Deus criou o homem. Apesar disso, nós rejeitamos a morte de todas as maneiras, a evitamos de todas as formas que podemos. Mas de alguma forma, por causa do pecado, ela acaba nos alcançando. Arqueólogos e historiadores têm observado que os egípcios eram especialmente obcecados pela vida após a morte. Provavelmente, nenhuma civilização, além deles, gastou tanto dinheiro para construir túmulos, mausoléus, para se preparar com a vida após a morte, como as pirâmides, que eram enormes monumentos funerários. Essa praga será de novo um grande golpe, desta vez no talvez maior de todos os deuses egípcios, Osíris, o deus dos mortos. Recapitulando, havia 3 deuses principais para os egípcios: Osíris, sua esposa Ísis e Horus. Horus era representado pelo faraó. Ísis era uma deusa que tinha a ver com a cura, com a vida, e que as demais pragas que antecederam a última também, de uma certa forma, a desmereciam. E agora, Osíris, o deus dos mortos, era o grande alvo
a ser atingido por essa praga. No segundo item, nos fala que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. O clamor das pessoas pelos seus entes queridos que perderam. Deus anuncia esse último golpe, a uma última praga. Tudo do começo ao fim seria obra de Deus. Israel já poderia iniciar os preparativos para a sua partida. Até porque podemos imaginar, embora a Bíblia não relate, que aqui e ali deveria haver israelitas, talvez já descrentes de que seriam libertados. Deus havia prometido a libertação, mas por 9 vezes eles tinham recebido a promessa de liberdade e por 9 vezes tiveram que desfazer as malas, tiveram que renunciar à liberdade. Talvez alguns até já começassem a duvidar. É possível? Assim, muitas vezes nós, duvidamos do agir de Deus. Parece que o tempo passa, as circunstâncias acontecem e nada parece caminhar para aquela vitória, para aquela libertação. Mas tudo tem um tempo, o tempo de Deus. 10 meses a 1 ano já tinham se passado desde que as pragas começaram. E agora era a hora de realmente eles deixarem o Egito. Para sempre, para nunca mais voltar. Portanto, essa praga seria definitiva, não haveria outra depois dela. Deus sabia o resultado, Deus sabia como atingir Faraó naquilo que ele mais amava. É algo que sempre devemos nos lembrar. Deus sabe se vingar melhor do que qualquer um. E a vingança de Deus sobre o Egito tinha a ver também com o genocídio que eles tinham praticado contra as crianças israelitas, como lemos no começo do livro de Êxodo. É como se Deus dissesse: vocês mataram crianças inocentes por causa da sua maldade. E agora vocês vão receber o castigo perdendo também os seus filhos, perdendo o sangue do seu sangue. É difícil descrever o impacto da morte dos primogênitos no Egito. Foi uma calamidade em escala nacional. Seu impacto geraria um clamor jamais ouvido antes ou depois desta tragédia. Quem conhece um pouco da cultura oriental sabe como são estridentes, alarmantes os gritos das pessoas enlutadas. Há lugares no Oriente em que os ritos funerários, inclusive as pessoas arrancam partes do seu cabelo, da sua barba, gritam de dor em alta voz. Agora imaginemos um país inteiro passando por isso. Todos sabemos que países às vezes passam por lutos nacionais quando morre alguém importante, quando ocorre uma catástrofe de grande magnitude ou algo assim. E foi o que aconteceu no Egito. Toda a nação se abateria e haveria um choro nacional. A consternação seria tão profunda que, para se livrarem dos hebreus, os egípcios lhes dariam tudo o que precisassem. Por isso, Deus instrui a eles, antes da praga acontecer, que cada um deles procurasse seus vizinhos egípcios e pedisse. Pedisse bens, ouro, prata, bens materiais. Porque, dessa maneira, eles despojariam, eles raspariam a conta do Egito. Eles tirariam os bens materiais que os egípcios tinham. E também, dessa forma, seriam recompensados, indenizados, pelos séculos de escravidão que trabalharam sem nada receber. Deus é justo até nos mínimos detalhes. O povo de Israel, antes odiado e rejeitado, agora, pelo mover de Deus, encontraria graça aos olhos daqueles que os desprezaram e oprimiram. Deus é o justo juiz. No terceiro item, o Senhor guarda Israel. Deus promete que contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, nem ainda um cão levantará sua língua, como dizem algumas traduções, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus é poderoso para proteger o seu povo do mais terrível inimigo. A morte não é soberana. Deus é que domina sobre a vida e a morte. E esse episódio deixa isso muito claro. Afinal de contas, Deus estava prometendo que os israelitas não seriam atingidos pela praga e nem pelos efeitos dela, porque imaginemos que, porventura, os egípcios, tocados e consternados pela perda dos seus primogênitos, poderiam querer se vingar dos israelitas, realizar um massacre, talvez. Afinal de contas, os egípcios tinham as armas, tinham o poder, e os israelitas eram apenas escravos, embora maiores em número, mas ainda assim eram escravos.
mas Deus prometia que nada iria acontecer a nenhum dos israelitas. Deus faz isso. Por mais que os nossos inimigos tentem de alguma forma nos destruir e nos ferir, Deus nos guarda, nos protege, Ele absorve o pior dos ataques. Mesmo que chegue algo até nós, é o mínimo, é o menor de tudo. Quem protege a Cristo, quem pertence a Cristo, pode descansar em paz, pois Ele, Cristo, é soberano sobre a morte e demonstrou isso durante seu ministério. Nunca, em nenhum instante durante o ministério de Jesus, alguém morreu em sua presença, e em todos os velórios que ele foi, o morto se levantou. Por fim, ele mesmo ressuscitou corporalmente, e um dia voltará triunfante, gloriosamente, e a morte será definitivamente vencida. Em Cristo, a morte não é mais assustadora, nem hoje nem nunca. Nós podemos viver a vida com a perspectiva da eternidade. Então, às vezes as promessas, as bênçãos não se completam nesta vida, mas pela fé nós cremos que elas se cumprirão na eternidade. Na morte de Cristo, a própria morte foi ferida de morte. Por isso podemos celebrar e dormir tranquilos. Concluímos com a aplicação pessoal. Se você está debaixo das promessas do pacto no sangue de Cristo, descanse, pois o nosso Salvador é Senhor da vida e da morte. Esse é um breve resumo na nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo com outras pessoas e espalhe a boa semente da Palavra de Deus aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.